Pessoal, mais um episódio do SEAC Pod. O convidado de hoje é um cara especialíssimo, amigo, tem tudo a ver com o SEAC Pod. Eu vou lembrar a todos, por que SEAC Pod? Tantos clientes nos ligam, nos chamam, nos perguntam, Thiago, pode ser assim? Thiago, eu posso fazer isso? Vocês vão entender na primeira pergunta que eu vou fazer para o nosso convidado de hoje, o porquê que ele está aqui hoje. Cliente, amigo, parceiro, tá com a gente há muitos anos, casado com a filha de um grande amigo meu, mora no meu coração. Hoje estamos aqui recebendo no SEAC Pod Dr. Pedro Lemos. Ô, Thiago, que honra! Boa. Honra é a minha e alegria, sobretudo, porque hoje aqui conversar com você sobre esses títulos todos que você elencou, para mim é um motivo de orgulho e de uma conquista importante dessa nossa amizade. Né? Legal. Você falou que sou cliente, sou mesmo, mas, sobretudo, eu acho que o maior é a amizade, né? Sem dúvida. Aquele dia que eu sentei na sua mesa, no SEAC antigo, em busca de uma solução para um cliente, que hoje é cliente nosso em comum. E o meu sogro, Valdir, te indicou, que eu perguntei, Valdir, era um caso parecido, porque eu fiz um comparativo com seguradora, né? Sim. Com corretora de seguro, que era a mesma. Falei, Valdir, quem que é seu contador? Porque eu preciso dar uma solução para um cliente. Ele falou assim, fala com o Thiago Vanini. Eu marquei aquela reunião, acho que foi 2018, não lembro. Sim, faz tempo. Aquela primeira reunião, e como diz o outro, bateu o santo. Falei, aqui vai dar bons negócios e boa amizade. Então, eu te agradeço. E agradeço a honra por ter sido convidado aqui para esse projeto tão especial e que está rendendo tão bons frutos. Né? Eu já assisti alguns episódios. E tá fantástico, tá ótimo. Muito obrigado, agradeço. Abraço pro Valdir. Valdir é cliente nosso há mais de 25 anos, beleza. Graças a Deus. O tema, pessoal, por que o SEAC pode? O tema hoje é registro de marcas, patentes. O que mais, doutor? É um tema tão importante, tão antigo, mas que muitas vezes é esquecido ou passa batido no dia a dia do empreendedor, e não deveria, porque é de suma importância, né? Você falou 14 anos lá já na área. De experiência. Isso nos deixa orgulhosos, mas também assusta um pouco. Você sabe que o registro da marca vale por 10 anos, né? Você registrou uma marca hoje, ela tem validade, esse registro vale por 10 anos, e você pode prorrogar esse registro de 10 em 10, assim sucessivamente ad eternum. Sim. Por isso que muitas vezes empresas optam por dar uma proteção de marca, porque ela não se extingue, assim como a patente. Quando cai uma patente de carro, todo mundo vai lá e faz o modelo. A patente não pode renovar. A patente não pode renovar, ela tem um prazo de validade já. E tem a limitação anos. do prazo. A limitação. A diferença é essa. Uma das diferenças essa. E a marca você pode prorrogar. Tanto é que há quantos anos não existem marcas aí super famosas e antigas, né? Vamos lá, Manteiga Aviação, né? Vamos pensar tantas marcas bacanas e tradicionais. Né? Então, o que acontece? Eu me assustei esses dias, porque eu comecei a prorrogar as primeiras marcas que eu fiz. Então, quer dizer, já legal. 10 anos de profissão, e aquilo me assustou e me fez refletir. Falei, o tempo passa, gente. Então, nós não podemos cochilar. Cochilou, o cachimbo cai. Cochilou, o cachimbo cai. Tem essa aí, eu não vou te falar quem me ensinou essa, não. E a outra, né? Menino que não anda, não vende picolé. Exatamente. Essa aí eu falo demais. E isso aí já virou um slogan de um cliente nosso, né? Que é o Matheus Calil, do Viola Show. Grande cliente nosso aqui, é a maior gestora de festas do peão do interior de São Paulo. Um grande registrador de marca, tem um ativo imaterial na empresa dele, riquíssimo. Principalmente em marcas, protege mesmo. E ele fala tanto essa frase que virou um slogan. E slogan é diferente de marca também. Slogan não dá registro. Não registra. Não, mas não todo mundo sabe quem que falou primeiro, né? A verdade é essa. Então vamos lá. Primeira pergunta, prometi pro pessoal que eu ia fazer e a gente ouve demais na contabilidade, a gente escuta recorrentemente, que é aquela pergunta. Geralmente, quando eu atendo um cliente que quer o sonho do empreendedor, ele quer abrir uma empresa, a gente explica para ele, você precisa ter um endereço para abrir a empresa, o endereço tem que estar apto, precisa constar ali a atividade não, o uso do imóvel, tem que ser compatível com a atividade que você vai utilizar ali, você precisa criar a razão social, a denominação social, o nome empresarial, aí você, como advogado, vai poder nos explicar a diferença. E, via de regra, o pessoal já tem uma marca que ele utiliza. Ele criou uma marca. Alguma coisa que ele fez uma junção de nomes, alguma coisa ele já tem. E ele pergunta, eu posso utilizar essa marca na razão social?
Na maioria das vezes, a junta comercial, quem faz o primeiro registro e não consulta lá no INPI, no site onde ficam registradas as marcas, eles registram facilmente. Então, é muito fácil a gente abrir hoje uma empresa com uma denominação social, uma razão social, de uma empresa que já tem uma marca registrada. A junta comercial, a Receita Federal, os órgãos públicos que não estão vinculados a esse controle, eles registram facilmente. E aí, doutor, depois de registrado, quais são as sanções que essa empresa ela está sujeita a sofrer? Quando o dono da marca descobre que ele registrou uma razão social, tem problema ou não tem problema? Tem. Pode gerar muito problema. Pode. Um pano para manga. Mas é importante, aparentemente simples, mas é uma pergunta complexa. Por quê? Tem muitas coisas nessa sua pergunta que nós vamos destrinchar aqui. Tá. Primeiro delas, a melhor situação seria se a pessoa obtivesse primeiro o registro da marca, para então, né, poder constituir na razão social da marca registrada. Constituir, inclusive, a pessoa jurídica. Que a marca pode ser requerida na pessoa física. Então, importante. Tem muita gente que não sabe disso. É o melhor dos mundos, mas geralmente não é o que ocorre, porque o empreendedorismo e o lançamento de um trabalho, o lançamento de uma empresa, né, no sentido de empreender, ela vem, às vezes, antes da formalização. Com certeza. A pessoa que chega aqui para... Ele já está trabalhando. Ele já está A trabalhando. pessoa que chega aqui para constituir uma pessoa jurídica, seja qual regime for, ela já, muito provavelmente, tem o projeto em andamento. Então, a marca, que é completamente um instituto diferente do nome empresarial e do nome fantasia, o título de estabelecimento, são institutos distintos, a marca tem mais peso e mais valor. Por quê? Primeiramente, pelo princípio da territorialidade, o registro de marca vale por todo o território nacional. Então, quando você obtém um registro de marca, você passa a ter uso exclusivo daquele termo para identificar aqueles produtos ou aqueles serviços que você fez o requerimento no INPI, porque o registro também se dá por segmento, em âmbito do Brasil, do território nacional. Então, quando você adquire um registro, o que você adquire? Qual que é o instituto jurídico? Você adquire propriedade. Por isso que vale muito no direito marcar, no direito da propriedade industrial, aquela máxima que a gente vê sempre nas pastinhas de cartório. Qual que é? Só é dono quem registra? Só é dono quem registra. Só é dono quem registra. Que lá é a mais pura verdade, verdade no registro de imóvel. E podemos fazer essa analogia ao direito de propriedade industrial, que é a marca. Só se torna proprietário aquele que registra. A propriedade nasce com o registro no INPI. Então, o uso anterior, o nome de um domínio da internet, o próprio nome empresarial ou título de estabelecimento não garantem a propriedade da marca. Existe, então, a possibilidade de uma empresa que tem um nome fantasia, que ela grava, ela usa lá na fachada, ela tem o domínio. Vamos pegar um exemplo simples, tá? Para ficar www.5estrelas.com.br. Lá na fachada, não vou nem falar segmento. É uma empresa que tem o nome 5 estrelas. Existe a possibilidade desse empreendedor precisar mudar a marca dele, porque alguém, depois que ele foi constituído, que ele usa aquela marca há 20 anos, eu não sei se pode registrar, é um exemplo, os 5 estrelas ele utilizou, chegou uma empresa agora, em 2024, registrou, ele tem que mudar? Existe essa possibilidade? Em regra, sim. Em regra, sim. Em regra, sim, porque você se torna proprietário aquele que registra no INPI. Por isso que tem que aqui também. Cochilou, cachimbo, cai. Cochilou, cachimbo, cai. O direito não socorre aquele que dorme, né? É um brocardo jurídico. Por quê? Porque se você dormiu e não registrou, outra pessoa pode registrar na sua frente. E se torna proprietário no Brasil todo. Dentro daquele segmento que ela buscou o registro, certo? E não há ação judicial que reverta isso? Logicamente que no judiciário nós vamos encontrar diversos tipos de decisões e diversos tipos de situação, né? Então, você pode encontrar algum dia, mas o Pedro falou que não é uma máxima absoluta, porque pode ter alguma questão peculiar do caso que leve à anulação de um registro desse que chegou depois. Mesmo que aquela pessoa que utiliza a marca há muitos anos, já tem registrado ali em documentos públicos, ali em razão social, em cartão de CNPJ que consta nome fantasia,
E caso alguém registre, em alguns casos pode ser que reverta uma situação Pode dessa. reverter, né? Entendi. Só que aí são situações. Tem prazo para entrar com pedido administrativo de nulidade, tem prazo para entrar com ação de nulidade, né? Tem os motivos que tem que interferir ali, né? Intervir e não deixar o outro registrar. Exato. E aí tem situações do caso, porque isso seria uma anulação de um registro já obtido numa ação judicial, seria em âmbito da Justiça Federal. Existem aquelas ações também na Justiça Estadual de abstenção do uso de marca, uma ação indenizatória, que também podemos encontrar diversas opiniões e diversos julgados em sentidos, não tem às uma vezes até regra opostos. específica. Não existe unanimidade. Mas vamos conversar na regra. A regra, o que a lei fala? Então, só se torna proprietário aquele que registra no INPI. Ponto. Legal. Certo? Então, nós temos que trabalhar com essa máxima, porque as exceções vão depender de cada caso. Mas existe uma exceção na própria lei. Isso é muito natural no direito, né? Quase sempre existe uma exceção à regra. Qual que é a exceção da regra? Se antes do primeiro que está tentando um registro, ele pediu o registro, se antes do INPI conceder esse registro, portanto, durante o processo de registro, então, se um terceiro provar que ele já fazia uso de boa-fé, primeiro requisito, por mais de 6 meses, segundo requisito. 6 meses só. No país, por mais de 6, no mínimo 6 meses antes do depósito do outro. Sim. No país, de boa-fé, a mesma marca, ele consegue impedir que aquele terceiro consiga o registro. E ele vai passar na frente daquele. Passa na frente ou fica uma briga ali Passa na frente. O Instituto definir de quem é a marca? Lógico que vai ter uma análise de mérito do Instituto, mas a regra é essa. Se a pessoa conseguir provar e demonstrar que ela fazia o registro é dela. Que chama direito de precedência, é um parágrafo no artigo da lei que fala sobre a propriedade. Uma exceção. Aí ele consegue exercer o seu direito de precedência. Só que existe rito para isso e existe momento oportuno para você fazer isso no processo. Então, depois que uma marca é publicada, terceiros interessados têm até 60 dias para apresentarem oposição àquele pedido. Certo? Não apresentou oposição, registrou. Registrou. Aí eu passo a ser proprietário. Pode ser proprietário. E aí? Mas é só assim? Não. Por exemplo, tem agora um precedente do STJ que bagunçou o Corito. Né? Porque o que aconteceu? Ele entendeu que esse pedido de precedência pode ser, inclusive, posteriormente à oposição. Pode ser já em âmbito de pedidos de nulidade. Então, tem um precedente, certo? Um precedente fortíssimo que é do Superior Tribunal de Justiça. Então, a Corte Superior deu uma decisão num caso específico, não tem efeito erga omnes, não tem efeito para todos nós, só naquele caso. No caso específico que está ali sendo julgado. Mas é um precedente. Que pode servir e atender a outros que passaram pela mesma situação. De inspiração para outros casos e para os julgadores, né? Para quem tem a jurisdição na mão, às vezes acompanhar esse entendimento e aí firmar-se uma tendência. Então, temos que ter. Então, por isso que eu falo, gente, registro de marca, você sabe que não precisa ser advogado, não precisa ser. Aliás, você não precisa nem de assessoria, você pode entrar no site do INPI e fazer sozinho. Mas não é simples. Assim como você pode pular de paraquedas sozinho, mas a gente não indica. Não é simples. É bom sempre ter o instrutor, né? Assim, 28 anos já na contabilidade, sempre sofremos aqui. A gente, não é que sofre, né? A gente tem assédio, o pessoal nos assedia em relação, indica os seus clientes para nós, tal, e a gente sempre... Há 20 anos atrás, existiam pessoas de má fé. A verdade é essa. Existia uma febre de golpistas no segmento que iam nas empresas de contabilidade, que faziam um falso registro, recebiam os valores dos empreendedores e não faziam nada. E aquilo carregou por muitos anos um segmento que ficou ali meio que esquecido, até então não era um mundo tão digitalizado, então as pessoas ficavam com um pouco de medo de registrar. Eu falo por experiência que os nossos clientes, quando eu falava de registrar a marca, procura um cara de confiança, empresa tal, 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 tal. Com a tecnologia chegando, o mundo digital, eu acredito, tenho certeza, que o registro de marcas e patentes chegaram novos profissionais. Chegaram profissionais que fazem o serviço. Dá para fazer sozinho? Dá, mas não se arrisquem, viu, pessoal? Não se deve. Contrate uma pessoa especialista. Existem várias regras, não é tão simples. O segmento que atende, a classe, que é uma coisa que eu queria perguntar. Por exemplo, a gente sabe que tem a revista Veja e tem o Veja Multiuso. Concorda comigo? São marcas idênticas. Eu já tinha até escutado em outro lugar. Banco Itaú e o Cimento Itaú.
Então, são segmentos diferentes, proprietários diferentes, empreendedores diferentes, empresas distintas que usam a mesma marca. Exato. E isso por quê, doutor? Isso é a classe, é lá na hora de fazer o registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que fica claro, revista Veja, você vai usar só para isso, isso e isso. Como que funciona essa segregação dos segmentos? Isso é muito importante, porque nós falamos então já do princípio importantíssimo da territorialidade. Esse que você está falando aí é o princípio da especialidade. 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 Você obtém o registro, porque o registro é uma coisa muito séria. Sim. Ele, na verdade, ele é uma limitação à livre concorrência, concorda? Que é um privilégio. Sim. Se eu obtenho o registro da minha marca e só eu posso usar privativa para marcas e patentes no Brasil. É um diferencial. É um diferencial. Então, isso não pode ser para todo e qualquer segmento. Então, se o sujeito quiser fazer um queijo, né, com o nome privativa, por que ele não poderia? Se ele não relaciona com o meu trabalho, ele não é meu concorrente, então não existiria concorrência desleal. E a lei visa proteger e repreender esse tipo de concorrência. Então, o princípio da especialidade, o registro da marca se dá por segmentação mercadológica. De modo que eu posso ter uma marca Pedro Lemos para calçados e posso ter uma marca Pedro Lemos para laticínios. E posso ter uma marca Pedro Lemos para serviço de assessoria e consultoria. E educação também. E educação então, assim. eu posso ter um exemplo. Eu posso ter uma escola Pedro Lemos, uma casa de carnes Pedro Lemos, um automotivo Pedro Lemos. Isso. Eu posso ter uma contabilidade Pedro Lemos, uma financeira Pedro Lemos, claro. Uma revista e um material de construção. Exato. Nosso exemplo foi no nome pessoal, né? No nome de pessoa física, que ainda tem mais alguns detalhes para isso, né? Precisa ter, ou a própria pessoa requerer uma autorização de quem tem esse nome. Enfim. Eu não posso registrar o seu nome, se eu quiser. Em tese, não. Não. a primeiro momento. É mesmo, porque eu não registrei em todas as classes, hein, pessoal? Já tem registro já, Pedro Lemos? Não tem registro, Pedro Lemos. Não tem jeito. Mas tem jeito, se quiser, consegue. Não uso como marca. Só que o que acontece? Então, se a gente registra por segmento, é muito importante, no momento da escolha dessa marca, consultar a privativa, consultar os profissionais do ramo. Porque nós vamos fazer uma pesquisa de viabilidade assertiva dentro daquele segmento. Não erra. Nós vamos mitigar uma decisão eventualmente indesejada, negativa no futuro. Então, como é que a gente mitiga? Porque também não existe certeza. Nunca eu vou dar certeza. E tem gente que dá. Você falou de maus prestadores de serviço, né? Como em qualquer segmento. Todos os segmentos tem. Mas, assim, tem muita gente por aí que promete o registro. Eu jamais vou fazer isso, porque não depende de mim. Depende de um julgamento de mérito, uma análise de mérito do INPI. Então, passa por um julgamento. Mas eu posso dar, assim, um termômetro, uma temperatura. Muito provavelmente nós vamos obter esse registro, ou muito dificilmente. Por quê? Porque eu já encontrei uma marca parecida, eu já encontrei uma marca idêntica. Não está na mesma classe, mas está em semelhantes. Por quê? Todos os segmentos mercadológicos foram divididos em 45 classes. Certa feita, a comunidade internacional, na Convenção Unionista de Paris, decidiram por dividir essas classes. E essa lista é atualizada de ano a ano, né, praticamente. 45 classes. Então, são 45 classes que estão todas. Por disponíveis. Exemplo, então, uma pessoa poderia, um exemplo, assim, falar uma coisa, uma loucura. Se pega um maluco aí, ele pode registrar uma marca em 45? Mesmo que ele não atue naquela atividade? E também em tese não, porque a lei exige que o titular, o requerente, explore a atividade. Inclusive, quando a gente faz o pedido de registro, tem uma declaração sobre as penas da lei, que eu faço em nome do cliente quando eu sou procurador, certo? Que ele declara que, de fato, opera, trabalha, desenvolve aquilo que está sendo... Busca aquela marca naquele segmento e atua naquele segmento. E exerce aquele segmento. Eu não posso ir lá e proteger uma marca num segmento que eu acho que alguém amanhã ou depois vai migrar. Não. Eu não posso fazer essa antecipação. Não pode. Para depois vender uma marca. Igual existe nos domínios de internet. Que é uma coisa mais comum. Exatamente. Só que eu posso explorá-la por meio de terceiros. Eu posso ter uma marca, criar um conceito e licenciar essa marca. Eu posso fazer uma marca de... Agora, vamos lá. Pedro Lemos de novo. Ou privativa. Vamos falar para não falar no nome de pessoa física que entra em outras nuances. Sim, privativa, PJ. Privativa. Eu quero lançar
a marca de roupa da Privativa. Eu, Pedro... Só que você não tem indústria de roupa. Não posso, mas eu posso licenciar para alguém. Posso até terceirizar. Contratar uma empresa e vender a sua marca nos grandes centros. Exatamente. Para outras... Você pode vender a sua marca mesmo que você não faça. A gente não pensa muito isso, por exemplo, com a marca Privativa, que é algo de consultoria e assessoria. Mas você pega uma marca artística, de um artista famoso, de um cantor, ou até de outro produto que converse bem com vestuário, calçados e chapelaria, por exemplo. A pessoa pode ter uma marca... É verdade. Tem muita, a gente já tem isso no mercado. Principalmente os artistas, cantores, etc., pessoas de fama, precisam ter muita atenção, porque às vezes ele já registrou a sua marca para aquela atividade, por exemplo, de cantor, sim, mas ainda não registrou para vestuário, para calçados, para chapelaria. Quanto que não valeria? Não vamos citar nome de artistas, mas vamos supor que eu tivesse explodido no segmento da viola, né? E fosse um grande cantor. Que é uma paixão. Um grande violeiro. Eu poderia ter minha marca de roupa, minha marca de chapéu. Então é importante os artistas que estiverem escutando e ouvindo. Interessante. Agora eu vou fazer uma pergunta invertendo aí o cenário. A pessoa vai lá e utiliza uma marca porque eu sou uma indústria de chapéu, certo? E tem um cantor famoso. Eu posso registrar a marca do cantor famoso na minha classe de chapéu? Existe essa possibilidade? Eu não posso dizer que você não vai conseguir esse registro, certo? Mas... E me favorecer da fama daquele artista, de ser uma pessoa pública e tão conhecida e fomentar minhas vendas ali? Eu posso fazer isso? Existe esse risco. Existe? Existe esse risco. E pode ser, às vezes a pessoa ainda não é famosa, né? Sim. O examinador do INPI ainda não conhece o Pedro Lemos, mas e se minha música estourar amanhã? Então, é verdade. Então, assim, tem que tomar cuidado. É lógico que tudo que é errado de má fé, Thiago Vanini, você conhece isso muito bem na contabilidade, pode ser discutido e até é um ato anulável. Então, assim, lógico que cada caso vai ser seu caso, mas assim, se for de má fé, vai ter problema. É uma fé, porque o cara está aproveitando da fama de um para fazer uma venda no outro. Eu acho que não poderia ser permitido. Não, se ele estiver copiando. Por isso que precisa, quando é nome de pessoa, precisa de uma autorização do dono do nome. Ele tem que autorizar um exemplo bacana, né? Do seu cliente e do meu sogro, Valdir Medesani. A corretora dele chama Valdir Medesani. Sim. Correta a marca? Correto. Quando a oficial corretora, que é a pessoa jurídica, foi requerer a marca no INPI, o CPF, o senhor Valdir Medesani, né, precisou da autorização para a oficial poder utilizar o nome dele. Sim, só que às vezes pode passar, porque existem alguns nomes que o INPI às vezes come bola e passa. Entendi. Se eu colocar... É difícil também de saber, né? Não tem como prever. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Se essas pessoas que possuem fama, né, ou outras marcas que possuem um prestígio tão grande que venderia outro tipo de produto sob a égide daquela marca, por exemplo, um cantor famoso, né? Por que dormir no ponto? E por que correr todos esses riscos, né? Para depois ter que desconstituir um registro desse numa ação de nulidade, enfim. É muito complicado. Então já registra. Porque o investimento é barato para se tomar agora com cautela. Barato. Né? É barato. É muito barato. É barato e eu posso falar. Desculpa te interromper, claro. Mas eu tive que mudar uma marca minha, né? Numa marca nossa aqui da empresa, de certificação digital, que a gente usava e a gente, quando foi partir para cima de atender o regulatório, porque é um regulatório pesado, para ter uma R certificadora, já existia aquela marca registrada. Então, assim... cochilou? Cachimbo cai. Tivemos que fazer a mudança, já tinha tudo pronto, site, comunicação visual, fachada pronta. E aí a gente nos atentou, né? E mudou uma marca e já, óbvio que buscou o registro já para não passar por essa situação novamente. Mas aí, ó, empreendedor, não brinque, porque fica muito mais caro ter que mudar uma marca que você já trabalhou do que já fazer o registro dela. Tem intenção de usar aquela marca... Procure Privativa, Marcas e Patentes, Dr. Pedro. Pode me chamar que eu mando contato. Só buscar nas redes sociais Privativa. E aí vocês não vão perder o tempo que nós aqui já perdemos. E muitos outros empreendedores também tomam um susto aí, né, doutor? Claro. Toma um susto grande. Toma um susto grande e outra coisa. E às vezes a pessoa está tranquila porque não cochilou e registrou a sua marca. Mas às vezes nós precisamos ampliar esse registro para outros segmentos, para proteger e fazer uma blindagem melhor.
Vou te dar um exemplo muito recorrente na cidade de Franca, né? Que é o nosso polo calçadista. Sim. Calçados, vestuário e chapelaria são produtos inseridos na classe 25. Estão dentro da mesma classe. Muita gente busca, a grande maioria busca o registro na classe 25. E registra, e ótimo, perfeito. Lindo. Só que nós temos na classe 18 mochilas, Nossa. bolsas, carteiras, cinto e alguns outros elementos de couro. Tá bem atrelado ali com o segmento. Você precisa fechar essa classe também, você precisa registrar ali. Precisa. E para qualquer tipo de produto, não só calçados, celular, café. A pessoa às vezes registra a marca do produto, mas você esquece de registrar uma marca para serviços de comércio. Marca de loja. Que é diferente. Não é a mesma coisa? Uma coisa é o café Starbucks que você moe e coa. Outra coisa é a cafeteria Starbucks que você vai lá tomar café. E outra coisa é o e-commerce que você digita www e compra o café do e-commerce. Isso então, é uma marca de loja. Classes distintas? Classes distintas. É na classe mesmo. Na que... classe. Então, por exemplo, muita gente não sabe geralmente quando alguém do café, e graças a Deus, e graças à nossa proximidade com o setor cafeiro, que a fazenda, a família produz também e tudo mais, nós temos muitos clientes do ramo do café. E existe uma tendência agora das fazendas da região lançarem suas próprias marcas. Marcas próprias. E é muito legal isso, que é valor agregado, enfim, tudo que a gente sabe de bom. Então, geralmente, uma marca de café não é só um registro. Quando chega lá no escritório, eu ofereço alguns. E geralmente a pessoa fecha o pacote. Então, vamos lá. Ele vai registrar para café, propriamente dito, o produto. Café. Isso aqui na prateleira. Café. Café. Isso Café aqui é a nossa... Privativa. Da Privativa aqui é o brinde desse ano. Nós estamos dando café, ao invés de dar... Que maravilha, hein? De dar... Produção própria. Essa não é produção própria. Ah. Essa aqui, cada um vem de um lugar. Essa aqui é Carmo de Minas, Matas de Minas. Maravilha. Você tem uma amiga nossa que faz esse tipo de trabalho. Ela faz o brinde da sua empresa personalizado em café especial. Muito legal, maravilhoso. Muito obrigado, pessoal. Esse aqui é um brinde da Privativa pro SEAC Pode. Muitíssimo obrigado, doutor. Tá ótimo. Tá aqui, vai acompanhar a gente até o final e no final a gente vai tomar um café ainda. Perfeito. Se Deus quiser. Então, um café vai nascer para café propriamente dito, para comércio de café, comércio através de qualquer meio. Pode ser um empório, pode ser um e-commerce, Eletrônico, loja física. Eu posso comercializar aquela marca de Exatamente. Para ficar até um exemplo mais fácil, um supermercado é uma marca de comércio. Porque lá ele não comercializa diversos produtos. Diversas marcas e ali dentro de um supermercado. Sim, é uma verdade. marca de comércio. Às vezes se confunde que a sua própria marca de loja vende apenas seus produtos. Sim, Então você pega lá. mas é raro, né? Café La Santé. Um abraço pro Café La Santé também. O Café La Santé tem lá o produto, mas a loja, você pode acessar o e-commerce dele e comprar o próprio café, certo? Então, é a marca de loja. Então, nós precisamos registrar. Produto. Classe 30, café. A marca de loja. Marca de loja. Classe 35. Todas as lojas estão inseridas na classe 35. Então, você pode ver, às vezes, no INPI, marcas iguais ou semelhantes registradas na 35. Só que uma é comércio de café, a outra é comércio de avião. Então passa tranquilo. Passa tranquilo. Então, também é o cuidado na hora de fazer a pesquisa. E tem outras coisas na classe 35. Então a classe mais turbulenta ali é a 35. Talvez é a mais ampla de todas. É a mais ampla. Tem mais, 41 é muito ampla. mais marcas correndo ali dentro, vários segmentos. É uma loucura. Corrida maluca. Corrida maluca. Tanto que o nosso mecanismo de análise de colidências, que nós fazemos semanalmente, né? Através de um software, o melhor do Brasil, inclusive, ele me traz colidências não só da mesma classe, mas sempre quando aparece uma na 35. Na 35. Porque pode mesmo ser que alguém eu esteja correndo na 45. Meu cliente tem uma marca de água e de repente alguém está pedindo comércio de água. Lá no comércio. Lá no comércio ele ainda não tem. Então tem que fazer esse monitoramento. Ah, é um cuidado que tem que tomar. Café, propriamente dito, classe 30. Comércio de café. Cafeteria. Sem Porque dúvida. às vezes a pessoa precisa da cafeteria. Às vezes não é um projeto Agora, pro momento, mas é algo a futuro. médio ou longo prazo. Cafeteria. E, em alguns casos, beneficiamento de café para terceiros. a Que é um prestação de serviço de Uma beneficiamento. industrialização. Uma industrialização, porque existem Então pessoas... são que 4 classes. Geralmente a pessoa sai do quadro. Ah, mas eu não vou mexer com cafeteria, é muito mais beneficiamento. Mas você quer que alguém mexa com a sua marca? Também é uma pergunta. Ninguém quer. Porque às vezes você não quer... Olha que coisa interessante. Às vezes você não quer
atuar naquele segmento, mas você também não quer que alguém seja seu concorrente ali. Ou você quer habilitar algum concorrente ou um parceiro adequado para fazer aquilo, certo? Meu Deus do Então, céu, tem muita coisa, hein? Tem que, 4 no precisa café. de pensamento jurídico em cima desse trabalho. A gente precisa de estratégia, não é um produto de prateleira igual Não é uma parece. coisa tão simples, igual a gente fala, eu tô usando a marca ali, vai lá, registra e pronto, acabou. O exemplo que você deu é muito interessante do calçado que fica de fora as mochilas e o pessoal tá muito vinculado ali. Muitas vezes eu tenho família de vendedores. Eles vendem esses produtos, eles saem vendendo. Eu tenho clientes que vendem os 2 produtos, produzem e que vendem. Não sei te falar se realmente eles têm as marcas registradas nas 2 classes. Até passar para privativo. Então, realmente existe aí uma análise muito ativa, muito profunda, que precisa ser feita para o cliente empreendedor não ter uma surpresa desagradável. Isso. Certo? Eu preciso... É uma análise, não precisa de um especialista. Por isso que eu falo, não tente fazer sozinho. Se vai fazer sozinho, vai dar ruim. É a história do esqui. Não vai dar bom. Nós fomos esquiar, não. A gente fala nas rodas de amigos, fomos esquiar. Não. Nós fomos passar vergonha na estação de esqui esses dias. Esquiar né? é outro assunto, é para quem sabe. E aí, eu cheguei lá, você olha lá, né, naquela montanha maravilhosa, e a turma descendo, você fala, opa, eu vou fazer igual. Aluga a roupa, não sei o quê. Aí, coincidentemente, tinha lá uma senhora que nos alertou, falou assim, vocês não querem contratar a professora, a hora-aula? Né? Lá em Cortina d'Ampezzo, lugar lindo. Eu falei, não precisa não, só vamos alugar roupa, não sei o quê, não sei o quê. Não, deixa que a gente sabe. faz a professora. Eu falei assim, não, aí é só subir. Eu falei assim, não, você não pode, você é iniciante, você não pode. Mesmo com a professora, a experiência foi traumática. Então, você imagina sem. Ou seja, é a mesma coisa, não vamos esquiar sem a professora. E porque esquiar aqui, nesse segmento, não é tão simples assim, não é serviço de prateleira, nós precisamos pensar. Você falou assim, tem o segmento, olha como um assunto vai abrir no outro. Existem as marcas que têm proteção especial em todos os segmentos. Por exemplo? São as marcas de alto renome, que adquiriram ao longo do tempo tamanho prestígio e fama, que galgaram essa condição de serem marcas de alto renome. Você quer tomar Você vai passar na conveniência antes de ir para casa e vai comprar um energético. Qual que você vai comprar? Red Bull. Exato. Então, essas empresas provam no INPI com vários elementos, inclusive com pesquisas de opinião, Ibope, Datafolha, enfim, e pesquisa todo mundo. Qual que é o primeiro Red Bull? Não, até falei errado. Qual que é o primeiro energético? É o Red Bull. E conseguem demonstrar isso para o INPI, aprovam um processo, passam para o processo e o INPI declara de alto renome. E então, ali ele fecha as classes, 45 classes? Fecha as 45. Aí eu não posso ter um Red Bull, um exemplo... Para camiseta. Camiseta? Red Bull calçado? Não. Eu não posso ter um Red Bull assistência financeira? Nem Red Bull, nem e Jaguar, o Red Bull nem que Ferrari. Não tem um Red Bull, eu tô fazendo confusão de time de futebol? É Red Bull? É Red Bull? Não, deve patrocinar. Isso é no âmbito nacional, entendi. Tá? É o INPI, os escritórios locais nacionais que declaram essa. E se a Red Bull de fato resolve exercer uma atividade, aí ela precisa entrar com o registro ali, mesmo ela tendo sido declarada? Não, ela já tem proteção. Ela já tem. Ela já tem proteção. Que legal. É que geralmente tamanho geralmente elas possuem já esses registros, porque são tão grandes que já registraram. Faz essa gestão de marca. Muito bem gestão. É uma outra coisa importante falar. Isso é gestão. A empresa vai crescendo, ela vai deixando a marca esquecida, tem que dar um valor para aquela marca. Como que funciona o acompanhamento e essa expansão das classes? Perfeito. Como que funciona isso lá na Privativa? Como vocês cuidam disso? Olha aqui, que coisa interessante. Nós estamos falando, e vai pegar o gancho, o alto renome. Imagina só o valor de marca desse exemplo que nós demos, Red Bull. Sim. Mas a lista é extensa, mas são marcas todas conhecidas. É a Jaguar, é a Ferrari, a Gillette, é a Avon, é a Gillette. Entra no mesmo contexto. É o Bombril. É aquilo que a gente já está habituado a falar. Enfim, muitas coisas. Inclusive... Danone, o Danone, iogurte. Danone é uma marca. Depois eu vou compartilhar contigo o arquivo, com todas as marcas de alto renome. A gente tem que fazer isso na pesquisa também. Porque às vezes você não encontra... Mas e a marca de alto renome? Não encontra na classe, no segmento? Mas existe uma marca de alto renome. Que ela tá acima de todas. Tá em cima, ela te derruba. Entendi. Certo?
Então, o que acontece? Ó, imagina só o tamanho do valor, né? O valuation de uma marca dessa atinge cifras milionárias. Sim. Nós estávamos falando antes de começar aqui o podcast da Apple, né? Cento e quantos milhões de dólares? Nossa, eu não vou arriscar falar, mas é uma coisa astronômica, né? Astronômica. Isso é o que ela valorizou. Apple, Google, né? Microsoft, né? Essas grandes... A Amazon agora também chegou aí com tudo. As marcas históricas, né? Há quanto tempo a marca Coca-Cola não está gerando receitas... Não vou nem falar arriscar, mas é a Coca-Cola, vamos falar. Né? É a Coca-Cola, né? Então, a marca pode se tornar o maior ativo da sua empresa. Sem dúvida. Talvez vai ser o seu maior patrimônio. Sem dúvida. A gente usa muito isso, né? Vale mais do que operação. Nas mídias. Às vezes vale mais. Sem Uma dúvida. marca tem muito valor. E isso é importante no seu segmento, trazer esse ativo intangível para o balanço patrimonial da empresa. Tem que valorar isso, né? Jogar as marcas, patentes e outros ativos intangíveis, mas nós estamos focando mais nisso, no balanço patrimonial. Sem dúvida. Porque isso vai te melhorar o valor da empresa, né? O valuation da empresa Com certeza. sobe. Porque tem que ser colocado esse valor. Te melhora o acesso a funding, você vai buscar financiamento, faz parte do seu patrimônio. Parcerias diferenciadas. Ó, eu não te empresto, não, mas se você me der você vem aqui para mim e perguntou, Pedro, eu quero um dinheiro emprestado. Você não me empresta? Eu falei, que garantia que você vai me dar? Eu te dou a marca do SEAC em garantia. Eu faço na hora. Oh, meu Deus. Não é verdade? Coisa boa, hein? Graças a Deus. Então eu falo, feliz. você tem que trazer isso para o ativo intangível. Sem dúvida. Nós fizemos um trabalho em conjunto, né, Vani, num cliente Foi maravilhoso, comum. né? E gerou bons frutos ali, rendeu, vamos falar. Claro. Rendeu dinheiro, né? Vamos ser realistas. Exatamente. Monetizou. Então tem que trazer esse valuation para dentro do balanço patrimonial, dentro das peças contábeis. Tem a forma correta de fazer isso. Então, além de ter o valor de vender, tem o valor de ser uma marca, né? Ser uma marca. É Quanto importante. Isso não vale? E isso tem que estar valorizado e valorado ali dentro do balanço. Legal. Bem colocado a sua... E fazer um valuation numa marca dessa é equivalente, assim, podemos comparar com o valuation de uma empresa. Então, com vários métodos possíveis, Sim. né? Podemos fazer método de receita. Geração do fluxo valor de de caixa, de mercado. caixa, pega imobilizado, tem várias maneiras de fazer o valuation. Mas interessante, doutor. Tem que trazer isso para os intangíveis. E outra coisa, isso demonstra uma maturidade de governança e gestão Com certeza. muito boa. A hora que você vai sentar com o investidor e coloca isso na mesa, o teu balanço com seus ativos, a pessoa fala, poxa, você tem isso aqui de softwares registrados no INPI? Porque o INPI também registra softwares, programas de computador, que dá mais um episódio do SEAC. De tanta coisa que Mas a gente faz isso também. Detalhes que tem que encaixar ali. Você tem os softwares todos registrados da sua startup? Tenho, mas que beleza. Você tem as patentes requeridas dessas invenções? Tenho. O investidor faz um cheque e deixa na mesa. Não é verdade? Diferencial. Agora você chega lá, o cara não tem nada? Não, você não tem nada. Eu tô comprando o quê? E as boas empresas que não tem nem o registro da marca ainda? Pois é. Isso acontece ainda, é um pecado, mas ainda tem empreendedor que é muito resistente a isso. Num mundo globalizado que nós temos hoje, pessoal, não fiquem aí dormindo de botina. Exatamente. Não, cochilou, cachimbo cai. Procura o registro de marca, o assunto é sério, não é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa simples de fazer, correto, doutor? É simplesmente mandar a documentação, recolher a taxa, pagar o serviço do profissional, pagar essa tranquilidade que você tem, que ela é incalculável perto de um custo de um registro de marca. Posso garantir para vocês. É incalculável. É incalculável, não tenho o que falar. É incalculável. Hoje, na sua experiência, doutor, tá tendo aí... Isso eu lembrei de novo do esqui. Isso é igual... é igual o dia... Antes de irmos lá para a estação, né? A Maria encomendou... A Maria, minha esposa, sua cliente Maria também, Medesani, minha cliente também, Solar Prime. Exatamente. Ela encomendou as segundas peles, né? Aquelas roupas que eu trouxe. Aquelas blusas. Eu achei que aquilo caríssimo no primeiro momento, né? A segunda pele é aquela que foi mais coladinha, Eu falei, gente, mas pra quê? Um Precisa negócio disso, não, desse, caro demais. Caro demais, né? E ainda chateei. E a Maria, você vai me agradecer. Não fica sem, Na não. hora que chegou no frio, batendo queixo, e a térmica te segurou. Aí você falou, poxa... Ou seja, eu tomei uma atitude lá para não sofrer no futuro. É a mesmíssima coisa aqui no direito. E aqui no direito marcado. Nós precisamos para não sofrer no futuro. E quantas histórias nós já vimos ruins? Opa! E isso é muito sério, porque imagina só, você construir
investir, gastar dinheiro e pior, investir tempo. Nós estamos falando que o tempo pior passa. é o tempo. O Suor. pior é o tempo. O esforço que foi dedicado ali, você tem que mudar. Meu amigo, não é brincadeira, não. Tem um Nossa. testemunho muito bonito, e ele é público, né? E está disponível no YouTube. Do caso da Sodier, por exemplo, né? Que era um outro nome. Que era uma mulher ela que começou isso, ela fazendo, conta, uma das maiores franquias. Tal. Eu já vi o podcast dela, se não me engano. Então precisa tomar conta disso, porque propriedade é trabalho acumulado e marca se torna um trabalho acumulado. Ela só vai tornar-se valorosa depois de muito suor, dedicação derramado, noites de sono perdida. Meu Deus, isso é O verdade. empreendedorismo exige uma dedicação sacerdotal, né? Não é fácil. E a gente precisa tratar isso com devida atenção. Nós não construiríamos uma mansão num terreno sem escritura registrada no seu nome. Jamais. Então, não vamos construir a nossa empresa. Em cima de um terreno que não vai ter problema, que não está com a escritura registrada. No caso aí, a marca registrada. E Mas- depois você monetiza. Desculpa, Ivan, te cortei, mas Ah, não, só para não tranquilo. perder o gancho, você pode monetizar a sua marca. Por exemplo, é o primeiro passo para você franquear o seu negócio. Você não pode franquear Sim. algo sem registro no NPI. Inclusive, na circular de oferta de franquia, Já- você tem que declarar ali para o seu potencial que candidato. sua marca já é registrada. Está no NPI sob o número tal. Você pode licenciar, né? Que é algo parecido com franquia, mas um pouco mais simples. Você pode licenciar a sua marca, né? Você pode arrendá-la, né? Pode. O sujeito vai... Viver- O sujeito cansou de produzir calçado. Agora eu vou licenciar minha marca, eu vou receber royalties por isso. É um ativo como outro qualquer. E que dá para fazer receita em cima deles. É um requisito obrigatório para muitas plataformas de e-commerce. Você que Sim, atende sim, muitas muito pessoas e-commerce do aqui. e-commerce, pode perguntar para eles. Geralmente essas plataformas, marketplace, etc., pedem o registro da marca para não terem problemas também no futuro com o verdadeiro dono. Vou pegar um gancho. Tá. É outro mundo. Depois da pandemia, um pouco antes, já vinha a tendência dos registros de marcas, o pessoal pedindo registro, pedindo para a contabilidade, quem você nos indica, eu sempre indicando a privativa e tal. Mas depois da pandemia tem uma explosão. Hoje, vou atender um cliente de abertura, ele já falou, quero registrar minha marca. O que antes era uma negativa, hoje é uma afirmativa ali. O cliente fala, eu quero registrar minha marca. Você acha que eu já devo registrar? Eu falei, lógico que você tem que registrar. Você não registrou ainda? Registra agora. Então, assim, é muito importante. Nós tivemos um caso aí agora, recentemente, de cliente que teve que mudar de marca também. Eu queria lhe questionar a minha pergunta aqui, pra gente seguir um fluxo, pra gente não sair, porque é tão extenso o tema. muita coisa. Tem tantos detalhes que a gente tem que nos atentar. Mas uma pergunta delas é, tá acontecendo de chegar muita notificação para o empreendedor mudar de marca? Sim, Ou não? chega Porque muito. pelo menos para nós aqui com os nossos clientes está chegando com uma frequência que até então a gente não via. Então, quer dizer, globalizou, isso está começando a alastrar, todo mundo está sabendo disso. E hoje, quando o cara vem, o empreendedor vem aqui abrir uma empresa, ele já falou que quer registrar a marca também. Mudou. Exato. Mudou. É perceptível, porque eu faço atendimento de abertura, então eu percebo. Com que frequência isso chega? Assim, chega muito, chega pouco? Chega para todos os segmentos? Ou tem um segmento que está ali com o pessoal vigiando mais a sua marca? Tem alguma referência que você possa nos dar, doutor? Sim, chega muito. Como é que você fala aquela frase do prego, quem toma martelada? É prego que não se destaca, não toma martelada, Exatamente. né? O que acontece? Com o e-commerce aquecido, né? Sim. Com o território imenso do Brasil, mas tão próximo em vista das facilidades do comércio eletrônico. Você vai falar o caso aqui, já vai aproveitar para falar não o tem caso. mais fronteira. Então, o que acontece? Você fica sabendo logo se sua marca está sendo utilizada pelas redes sociais, Pelo algoritmo. Pelo algoritmo. Porque se você tem uma empresa, Isso. vamos dar um exemplo aí, posso falar já? Ou você quer falar desse caso seu? Esse é um caso de um cliente nosso, de uma marca do ramo de açaí, né? Sim. E que é interessantíssimo. Coincidentemente, foi uma coincidência positiva para o nosso cliente. Nós pedimos um registro no dia 28 do 1 Não, esse caso... de 2021. Esse caso é maravilhoso. As Esse aqui, o empreendedor eu vou- tinha que ver esse aqui. Eu vou, logicamente, suprimir aqui o nome, Da o nome empresa. do cliente. Mas, assim, tá aqui o protocolo do INPI e depois a gente pode mandar. Eu mostrei aqui pro Vanini. Olha que Não, interessante. gente, No dia, nós entramos no dia 28 de 1 de 2021, às 8h38 da manhã.
Ó o Tá protocolo. aqui. 28 de janeiro de 2021, 8h38, protocolado no INPI. Uma terceira pessoa, lá em Fernando de Noronha, Ó, que beleza. que não conhecia, E aqui, essa empresa aqui, Essa da aqui. nossa região, da nossa Pe- cidade, Franca. isso, pediu o registro também no mesmo dia 28/1 de 2021, às 15h20, Meu Deus do depois céu. do almoço. Ele deixou para almoçar primeiro, Foi almoçar, perdeu o direito de registrar a marca, porque ficou em segundo. coincidências existem. É complicado. Essa aqui é demais. Né? Ó, a mesma marca, o mesmo nome, o mesmo segmento, a mesma classe, né, doutor? Mesma classe. E por horas vocês conseguiram registro para esse cliente aqui da Isso, nossa cidade. Isso, assim, foi pessoas desconhecidas tão distantes assim. E as pessoas que desconhecidas e as que estão te olhando, às vezes até de má fé para registrar a sua marca Então. primeiramente, depois vir com notificações e tudo. Isso existe também, tem que ter muito cuidado. Tem. E assim, isso é uma forma de monitorar, né? Um monitoramento um pouco mais orgânico, vendo por aí. Antes você tinha que... Sim. Antes o seu representante comercial que te falava, opa, Ele que tinha que correr atrás. eu tô aqui em Rio Branco, tô vendo que tem uma loja igual a sua aqui. Mas hoje em dia a internet te prova É isso. nesse ponto que eu quero tocar. Por que que hoje se descobre tão rápido que tem outra pessoa com a mesma marca sua? Porque, por exemplo, meu segmento é contabilidade, gestão financeira, certificação digital, SEAC podcast. O que que aparece para mim no Instagram? Vamos lá, quando eu tô no Instagram aqui, contabilidade, tecnologia para contabilidade, tecnologia para gestão financeira, tecnologia para isso. Então, até alguns casos vem marca e fala, opa, essa marca aqui é minha. Então, ali você descobre, porque o algoritmo trabalha para aquele segmento, ele trabalha na classe. Sim. Se você pesquisa aquele assunto, ele vai trazer aquele assunto para você. E eu acho, agora vai ter um depoimento aqui, meu, imagino que seja isso. Por que que hoje o pessoal descobre tão rápido que tem uma empresa não sei onde, que é distante, a geografia morreu para encontrar uma empresa. Hoje é rede social. Sim. É Facebook, Instagram, no Google, talvez, você encontra rapidamente. E aí eu encontrei uma pessoa que está utilizando uma marca idêntica à minha, no meu segmento, no caso que era um açaí, marcas idênticas, graças a Deus, e por ser mais ágil, a Privativa teve um sucesso aqui. Como que eu faço quando eu acho o cara lá? Eu procuro uma empresa ou eu tenho que notificar a empresa que usa uma marca que eu já tenho registrada? O costume do mercado, né? Vamos dizer assim, é primeiramente notificar extrajudicialmente. Então, Eu mando uma notificação lá para a empresa. Você manda uma notificação extrajudicial para a empresa. Geralmente, é esse o rito, Sim. né? Mas você está sendo lesado em um direito, concorda? Sim. Nada te impede de já ajuizar uma ação reparatória, uma ação indenizatória contra essa pessoa. Nada te impede, porque o uso de uma marca registrada sem a devida autorização é crime também. O uso indevido de marca é crime. Então, nada te impede de ir até a autoridade policial, lavrar um boletim de ocorrência para no futuro apresentar uma queixa-crime, né? Então, assim, a gente entende que você pode ter um problema imediato, Obrigado, uma Lino. dor de cabeça com uma ação, pode receber uma ação judicial indenizatória, civil, na área, na justiça civil, na justiça comum estadual, aqui, ou você pode até ser acionado criminalmente. E não existe uma Mas eu regra da sou um ordem. cara de boa fé. Eu tô lá numa cidade pequena, no interior. Não vou falar estado. No interior de um estado, eu tô utilizando a marca. Eu não tô atrapalhando o seu mercado. Precisa chegar com a notificação ou deixa o cara crescer? Aí vai ser o interesse. Aí a minha decisão é minha. É a decisão Agora, do proprietário. se eu decido, a marca é minha, a pessoa está usando. Já não é vamos dar um pouco de exemplo. Não é uma empresa tão pequena, ela está numa capital, ela está utilizando, a gente entra lá no Google Maps, vê que o cara tem uma estrutura legal e ele está com a minha marca na fachada, ele está no meu segmento, eu notifico ele extrajudicialmente, chega uma notificação lá. Agora eu vou dar uma complicada na pergunta. Eu tenho a minha marca registrada há 9 anos, eu não renovei ainda com o Dr. Pedro, os 10 anos. Esse concorrente, entre aspas, que não é concorrente, porque até então ele vende só no meio físico ali, vamos pegar aí talvez uma, sei lá, peças, autopeças, veio na minha cabeça autopeças. Que hoje em dia vende-se muito pela internet. Meu Deus do céu, os clientes nossos de autopeças, como vende autopeça no e-commerce. Esse cara está instalado lá, estabelecido há 30 anos,
com aquela marca e ele tem lá um documento da Prefeitura Municipal. Vamos pegar que é São Paulo, vai, um capital que vende muito, onde o dinheiro roda. E esse cara usa aquela marca há 30 anos. E eu tenho o registro dela há 9. Eu consigo fazer esse cara parar de usar a marca? Claro. Sim? Sim. Ele não tem direito de defesa? Não, ele dormiu de botina? Direito de defesa todo mundo tem. O direito não socorre aos... Ele dormiu, então? Deixa eu... Agora, direito de defesa direito ao contraditório e à ampla defesa, todo mundo tem. Isso é um direito constitucional. Ele tem o direito de entrar lá e falar, não, fulano, essa marca é minha há 30 anos. Mas ganhar é outra história. Ganhar é outra coisa. Ele tem que anular o teu registro primeiramente, certo? O que é algo super mas não pode, mas ele não se preocupou, né? Eu não posso perder, eu que sou dono da marca registrada. E vamos supor que ele nem tenha mais condições de buscar uma ação anulatória, porque, por exemplo, passou o prazo. São 5 anos, né, que você tem que apresentar uma ação anulatória perante o INPI. Por exemplo, a sua já está transitadíssima em julgado, vamos dizer assim, porque já tem mais de 5 anos. Sim. Ninguém vai mais entrar com uma ação judicial anulatória. O pedido administrativo de nulidade no INPI é mais curto ainda, são 180 dias após a concessão do registro. Que você pode tomar uma medida administrativa ainda para o INPI rever aquilo que ele fez. Então, assim, não tem por que dormir no ponto. Não então, você pode. Agora, e acontece se existem decisões igual existem mesmo, teve uma, pode ter até tá no seu imaginário, porque você deve ter lido aí. Teve um caso aqui recorrente que saiu nas manchetes que a pessoa conseguiu provar a anterioridade, o nome empresarial, e aí, na Justiça Estadual, ela teve sucesso mesmo a outra pessoa tendo marca registrada. Ela autorizou os dois a usar a marca, é isso? Ela teve uma vitória na Justiça Estadual numa ação indenizatória, ainda não está transitado em julgado, cabe recurso e tudo mais, mas pautada na anterioridade, no nome empresarial. Tinha documentação que comprovava. Só que isso é um caso que tem todas as suas peculiaridades. E outra coisa, isso é na Justiça Estadual. A marca dessa pessoa ainda está rígida, o registro está válido. É dela. Ninguém dela. tira, ninguém toma. Até que se anule. Prove o contrário. Mas aí, então tá. Vamos deixar bem claro que isso é uma exceção. Porque o empreendedor, ele vai se atentar muito a isso. Ele vai, por isso que vai prender a esse exemplo. E esse exemplo não é o que acontece. Não. Isso é uma fatalidade. Não. O que tem que ter é o registro. A exceção, a gente vai tratar ela no caso a caso, no caso concreto. Porque falar de exceção tem que ser no caso concreto. Supondo, fazendo uma suposição, não dá para ter. Não dá, porque pode ter casos e casos, né? E então, é melhor a gente falar sempre da regra para alertar o empresário, certo? Que legal. Mas é importante. Não, é muito legal. Mas tem muita gente... Tem muito assunto, né, cara? É muito gostoso falar de marcas e patentes. Eu tô vendo aqui os tópicos que eu anotei. A gente conversa aqui antes, troca uma ideia com o doutor. Quem tá aqui comigo, a gente sempre conversa um pouco antes. Tem tanta coisa para eu perguntar pro doutor aqui, gente, que eu acho que já vou convidar ele pro próximo. Parte 2. Tá. Marcas e patentes, parte 2. Porque tem muita coisa para perguntar. O exemplo que nós falamos da tridimensional. Quer falar dela agora, doutor? Essa é super bacana. Essa é demais. Aquele exemplo que você falou para nós aqui... Que existe alguns tipos de marcas, isso é muito importante. Sim. E isso é bom pro empreendedor, que isso é uma dúvida recorrente. Eu vou registrar minha logomarca também. Você pode registrar a marca nominativa, então somente o nome nativo. Você pode registrar a marca mista também. A marca mista olha lá, o logo, o microfone, a junção, o S das ciências contábeis, isso aqui tudo. 2C. Nominativo mais logomarca. Elementos figurativos coligados ao elemento nominativo. Figurativo e nominativo. Ou você pode registrar sua marca figurativa. Por exemplo, o Cebolinha, a Mônica. Também entra em direito autoral, desenho. Mas é uma marca figurativa. Figurativa. Apenas. O Globo, da Rede Globo, sem nada escrito. Aquilo é uma... Da Bandeirantes também, tem aqui. O M do McDonald's é uma marca figurativa. Certo? Ótimo. Você pode registrar também uma marca chamada tridimensional. Isso é muito bacana. Essa foi demais. Quando eu não sabia disso. Quando um produto consegue ser... Quando a forma do produto consegue o identificar no mercado, você chega na prateleira e sabe, mesmo se não tivesse nada escrito, você sabe que aquilo é um Yakult por conta do formato da marca, daquela embalagem. Aquela embalagem que vinculou a marca. Você pode registrar a marca tridimensional.
Então, a marca tridimensional que eu te dei aqueles exemplos é o Yakult. O Yakult. Por que ninguém tem? Ninguém faz um leite fermentado com a mesma embalagem. Idêntico, que é idêntico. Ele faz um movimento. Diferente de outro tema que a gente pode falar, que é o desenho industrial, que é outra coisa. Outra pauta. Outra pauta. Outro podcast. Outro SEAC pode. Muito mais próximo. Muito mais próximo de outra proteção. Porque a marca, igual eu falei, ela é prorrogável por 10 anos. Então, o Yakult vai estar ali sempre. Outra marca tridimensional, muito conhecida. Toblerone. Toblerone. É verdade. Ele não só tem o Toblerone. Uai, qual que é outro? Não tem outro naquele formato triangular. Triangular, não tem. uma pirâmide. Outra, o Chanel, número 5. Perfume, Chanel. Lembra dele? Aquele quadradinho. Já sabe. Pronto. E assim por diante. O Fusca. O Fusca. Ninguém pode fazer um Fusca. A Kombi. Perua Kombi. Ninguém pode fazer perua Kombi. São marcas tridimensionais. A concorrência não pode fazer. Não. Eu não posso copiar aquilo que se adequa. Porque a perua Kombi foi registrada lá na classe de veículo, certo? Isso. A Volkswagen tem o registro de Volkswagen, pode vender como loja, marca própria. Sim, imagino, sim. não sei como que funciona. Produto da indústria. Sim. Agora, o formato dela foi a marca tridimensional. Tridimensional. Isso. É muito interessante. É muito interessante. E o prazo é 10 anos também? Ou não? Mas pode ser prorrogada. O registro é prorrogável por mais 10 anos, e por mais 10 anos, e assim sucessivamente ad eterno. E assim a perua Kombi vai ser da Volks eternamente. Exatamente. Que já tem nova rodando aí na Europa, hein, doutor? Tem. Perua Kombi elétrica. Viu? Já viu aquilo? Já. É maravilhosa. É lindo. Já tem parte da patente requerida no escritório europeu. Da Kombi nova? Já estão protegendo. Tem um importador que eu sigo no Instagram e ele traz esses carros assim mais exóticos, uns carros diferentes. Cara, e teve um cliente dele aqui no Brasil que importou a Kombi nova. Acho que, salvo engano, ele importou 2 Kombi elétricas. Mas é maravilhosa, é maravilhosa. Interessante. Ei, vontade que eu tenho de ter, mas deve ser caro. Não tem dinheiro agora, não. Deixa eu te perguntar. Em nada tem a ver com o registro de patentes. Por exemplo, é muito comum a gente ouvir falar da Tetra Pak, lá, das embalagens longa-vida, de leite de longa-vida. Ótimo. Aquilo foi uma patente? Uma patente. A patente tem prazo determinado. O que é? A patente pode ser uma patente de invenção, que é algo que você cria do zero. Vamos pegar lá o Graham Bell, inventou o telefone. Certo. É uma patente de invenção. Patenteou? Tirou aquilo do nada. Você sabia Ninguém pode fazer telefone. Você telefone. sabia que, se não me engano, o segundo telefone que ele vendeu foi pro Brasil, né? Não sabia, não. Para Dom Pedro II. Não sabia, Dom Pedro II, nosso imperador, que fez tão bem para a nação. Dom Pedro II, ele era muito à frente do seu tempo, né? Fez muito bem para esse país. Foi o reinado mais longevo, né? da história. Período de estabilidade, moeda forte, marinha imensa. E ele tinha umas coisas muito boas. Ele era muito adepto à ciência. E quando ele foi nos Estados Unidos... Meu amigo, hein? Como dizia Rolando Lero. Meu amigo, foi muito amigo meu. Pedrinho! Pedrinho, meu amigo. Faleceu, não é possível. Faleceu. E ele, então, trouxe o telefone. E ele comprou a invenção. É uma patente de invenção. Quando você faz uma adaptação, uma melhoria, é um modelo de utilidade. Então, veio lá e fizeram o telefone sem fio, depois o celular. Então, são partes de invenção. Essas patentes, elas possuem prazo de vigência. Ou seja, prazo de validade. São não 20 renova. anos a patente, por exemplo. Quantos? 20 anos 20 a patente anos. de invenção, por exemplo. Então muitas vezes você registra, explora aquilo e a patente cai. Porque imagina só uma patente de medicamento, por exemplo. Se ficasse aí ad eterno, né? Jamais seria acessível para toda a população acessá-lo e assim por diante. Existe até umas quebras compulsórias de patente em estados severos, né? E o governo pode tomar essas atitudes. Em favor de atender um problema social, alguma coisa nesse aspecto, é isso? Isso. Aí quebra-se uma patente. Se for uma coisa, o cara não consegue patentear. Existem várias regras, né? Entendi. Não é tão simples fazer uma... Não. Registrar uma patente dá muito mais trabalho, é muito mais difícil do que uma marca? Muito mais trabalho. É bem mais complexo, depende. Demanda laudos de engenharia, laudos de engenheiro. Às vezes nós precisamos fazer um trabalho multidisciplinar com vários profissionais para escrevermos os textos da patente. Não é tão simples. Não é tão simples assim, é lógico. Você vai fazer um descritivo de um copo, é muito mais simples do que você fazer um descritivo de uma patente biológica, por exemplo. Sem dúvida. Entendeu?
Então, quando tiver Nossa, invenção, é muito extenso. invenção é patente. Não tem nada a ver com E marca. tem muito é cliente outro que tipo. fala, eu quero patentear meu produto, quero Isso, patentear mas minha tá marca. certo. E muitas vezes ele já faz um produto que todo mundo já faz, mas ele mudou alguma coisa. Uhum. Então vamos lá, eu faço. Vamos pegar um exemplo que até comentou comigo um amigo meu que eu falei que hoje ia entrevistar registro de marcas e patentes e tal. Ele falou, cara, você lembra antigamente em Franca que a fábrica X soltava um modelo de sapato, ela registrava patente. É patente quando é sapato? Aí, E as outras fábricas copiavam o modelo dele, aquilo era uma guerra. Como é que funciona isso, doutor? isso aí já é um outro registro. É o registro de desenho industrial. O desenho industrial é o registro do design, das formas plásticas daquele E traz produto, exclusividade? Por exemplo, você desenvolveu uma cadeira, você pode registrar aquele design. Você registrou um novo formato de relógio, né? Isso é muito usado para joias, para objetos de luxo, etc. Sim, verdade. E você fez uma nova, usava-se muito para solado, você registra o desenho industrial, que pode ser em 3 dimensões, né? Tridimensional ali, ou pode ser também estampas. Desenhos. Estampas Tipo, para roupa, por exemplo. você faz aquele registro e ninguém pode usar. Não pode usar. Tem prazo? A gente pode lembrar de alguns, por exemplo. Xadrez da Burberry. Burberry. É. Aquele camufladinho bonitinho. assim, bonitinho. Sei qual que é. Por exemplo. Outra coisa. Estampas, então, variadas. Por exemplo, tem aquele artista plástico brasileiro que tem uns quadros. É Romero Brito? Brito. É Brito? É Romero mesmo? Romero Brito. Romero Brito. Aquilo seria uma patente? Aquele- Aquele formato que ele começou, lembra que faz Lógico que a anos pintura já é um direito autoral. Que já é dele, mas já é aquele produzido. estilo, aquilo invadiu roupa, A invadiu pintura é dele, mas... toalha de banho, invadiu coxa de roupa de cama, mesa e banho, vamos falar assim. Isso, aí pode ser... Aquilo é uma marca? Ele Aí poderia pode- ter registrado aquele estilo dele? Poderia ter registrado o Ou deve ter desenho- registrado? o Eu não desenho sei, pelo industrial. menos. Muito Tô pegando aqui um gancho. Muito provavelmente, o desenho industrial. Que legal. Que é diferente do direito autoral do pintor, que é uma outra coisa. O quadro é sempre dele. Dele, acabou. Exato. E É o ninguém... direito autoral, certo? Que a gente também trabalha e pode prestar assessoria nesse sentido para quem tiver um trabalho artístico, intelectual, também tem formas de Muita se coisa. proteger. Apesar de não é igual a marca, que precisa do registro para você ser proprietário. Não, você criou. Se eu desenhar aqui alguma coisa ou fazer uma poesia aqui, né? Hoje vim ao SEAC pode, né? Encontrar com meu querido amigo Vanini. Oh, coisa E assim, boa. vamos fazer uma poesia. Ela é minha. Porque ela nasce minha propriedade. Porque é fruto da minha criação intelectual. Certo? Mas você também não quer dormir no ponto e ter que discutir isso eternamente. Então você toma alguns cuidados para registrar de alguma maneira isso. Na Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, né? Tinha umas coisas engraçadas no hoje passado. é cultura aqui, hein? Meu A Deus pessoa do mandava céu. uma carta para ela mesma e não Ô, abria. Tiago, acho que eu tô estudando pouco. Então, assim... Cada dia aprendendo mais aqui no podcast. Ó, meu SEAC pode tá me enriquecendo, viu? Vai. Intelectualmente dizendo. Vai. Só vem entrevistado aqui que eu vou te falar. Aula. Vai, que tô bom. tomando aula aqui todo A gente dia. aprende tanto com você então no dia a dia, então se eu tô retribuindo, eu tô feliz. começando a achar que eu não sei nada, eu tô Tô estudando feliz. pouco, viu? E realmente a gente liga toda hora. Vanini, pode? E é desse jeito. Já É pode. Zap, aqui, ó. Se, vai tá- se a gente eu olho pegar no meu aqui- WhatsApp, o seu deve ter muita palavra pode. Pode fazer então, isso. é recorrente. Isso, cara, se a gente falar em todos os aspectos, tem um POD na parte trabalhista, tem um POD na parte fiscal, tem um POD na parte contábil, tem um POD na parte de marcas, o próprio cunhado seu, o Thiaguinho, veio aqui nos seguros, os outros entrevistados que nós tivemos aqui no leilão, porque eu tenho muito cliente que remata em leilão. Então, do imposto de renda, então, que eu gravei semana passada, meu Deus, o tanto de pode que eu escuto, Thiago, pode, mas pode passar, pode fazer. É assim, eu acho que nós fomos muito felizes aqui na escolha da interrogação. Excelente. E quando traz uma pessoa do seu calibre, do seu naipe, do seu quilate aqui pra falar de marcas pra dentro, a gente fala, cara, como eu não sei nada, como eu tenho que aprender muito, como a gente tem que aprender muito de muitas coisas, né? É interessante isso. É um universo. É um universo. Então, assim, eu fico muito feliz de estar aqui aprendendo um tanto de coisa e poder repassar isso. Porque o que eu aprendo aqui, cara, nos meus atendimentos, eu falo para meus clientes. Eu falo demais. Eu vou falar de marca hoje, nos próximos atendimentos, muito melhor do que eu falava até então, com uma diferença muito mais preciso, né? Muito mais conhecedor. Por mais que seja mínimo, mas dá diferença ali nas orientações.
Mas como enriquece? Vamos manter aqui para nós seguir um plano. E só encerrando o desenho industrial, é isso, o desenho industrial. Que é o Fusca, Kombi, Chanel. Nós fazemos muito na privativa desenho industrial. E é um campo muito interessante para o empreendedor ficar de olho. Porque muita gente que desenvolve belos designs precisam proteger. Por exemplo, tem cliente lá no escritório do ramo de capinhas de celulares. Ele desenha, desenvolve aquilo e a gente registra, ele se torna detentor e uso exclusivo, certo? De capa de celular. Por exemplo. Então, você tem que buscar também o desenho industrial. Se a pessoa, se a pessoa criou algo novo, por que você paga tão caro nessas cadeiras de design? Porque a pessoa mesas de assinatura, né? A pessoa teve um trabalho intelectual em cima daquele, desenvolveu e registrou. Então, ninguém pode copiar uma mesa daquela que já tem um registro. Assim, tem hora que a minha memória me passa para trás, né? Mas eu lembro que quando eu construí e tal, aí eu mudei, não mobiliei minha casa, demorou alguns anos para mobiliar, aí nós contratamos um profissional e tal, e ela começou, eu e minha esposa foi acompanhando. Tem uma mesa Sarine, eu acho que é Sarine mesmo, que é uma mesa oval, com pé e tal. Meu amigo, mas era caro aquela mesa lá, mesas de assinatura. Foi naquele momento que eu aprendi o que eram os móveis de assinatura, mesas de assinatura. Então, mas realmente são peças diferenciadas e maravilhosas, né? Porque tem trabalho intelectual. Sim, envolvido, tem um desenho ali, arte. tem arte. Mas que legal, aprendizado. Doutor... Então aí a turma de joia, a turma de... né? Que faz essa criação precisa mesmo. Muito de criação, acessórios, até mesmo peças de roupa. Nos procure, que nós temos que entender o seu caso, logicamente, não é produto de prateleira, como eu já disse. Nós vamos pensar em cima das suas necessidades para criar uma estratégia que seja realmente feita sob medida para você. Porque senão não adianta buscar na prateleira, que você acaba ou comprando produto errado, comprando gato por lebre, né? Com certeza, tem que procurar o profissional. Exatamente. Então, como é que tá a nossa pauta? Não, nossa pauta, nós estamos aqui caminhando já para quase 1h30 já de podcast. Estamos chegando aí na reta final, porque a gente tem o nosso prazo também aqui para cumprir no estúdio. E eu quero te perguntar, qual que é a dica que você dá? O que você fala para o empreendedor? As recomendações, se tem alguma coisa assim, não se prenda a isso, mas faça aquilo. Pelo amor de Deus, eu falo isso muito para cliente, pelo amor de Deus, não faça isso. E eu falo, em alguns casos, eu falo até para o cliente, pelo amor de Deus, não abre essa empresa nesse lugar, não. Pelo amor de Deus, não faça isso. Mas eu não sou dono da verdade. Claro. Tá? Mas você, com a sua experiência, o que você pode falar hoje para o empreendedor que está começando e aquele que já está estabelecido, uma marca forte, fatura aí consideravelmente? Quais são as dicas e aquilo que ele deve procurar o mais rápido possível? Certo. Primeira coisa, não se assuste com a burocracia, porque da burocracia nós vamos cuidar. Esse é o primeiro ponto. Né? Segundo, não deixe de falar sobre o assunto ou procurar assessoria pensando no custo, porque isso vai ser um investimento muito barato a médio e a longo prazo. Com certeza. Mesmo porque, como eu disse, o registro vale por 10 anos. Imagina diluir um investimento desse em 10 anos. Ou seja, quando você olhar para trás, aquilo que você investiu para proteger o teu patrimônio vai ser miséria perto do valor que a sua marca está. E da tranquilidade, então, né? Acredite na sua marca. Isso porque ela é importante. fruto do teu trabalho acumulado, da sua dedicação constante, das noites perdidas de sono, certo? Então, acredite nela. Ela vale. Ela já vale muito para você. Ela pode não ter gerado ainda R$1 de receita, mas ela é sua e ela vale. Ela tem valor. Certo? Então, assim, cuide da sua marca, dê a devida atenção. Não deixe ela desprotegida, né? Nós não deixaríamos um filho desprotegido, né? Jamais. Por mais que ele seja ainda pequenininho, pelo contrário, é no berço que a gente cuida muito mais. Isso aí. E a gente tem que cuidar no berço. Então, cuide da sua marca. Acredite que ela um dia vai valer bastante. Se ela já vale bastante, então, vamos olhar como é que está. Como é que ela está sendo cuidada no INPI. Né? Precisamos fazer uma atualização, precisa registrar as novas logomarcas. Vocês passaram por algum tipo de mudança nos elementos figurativos. Né? Está registrado em todas as classes possíveis e necessárias. Então, o recado maior é esse. Acredite na sua marca e cuide dela, sendo ela ainda pequena ou sendo ela já uma marca grande, né?
Porque nada nasce com sucesso, nada nasce grande, isso é tudo uma jornada, uma degrau por degrau, um dia atrás do outro, não tem jeito de nascer grande. Eu tenho muito comigo, quando o cliente chega com muito capital para abrir uma empresa, eu falo, não vai dar certo. Ah, mas você tá ficando doido, tem dinheiro? Eu falo, não vai dar certo. Por que não vai dar certo, Thiago? Porque toda empresa que eu tenho aqui de experiência, que abriu com capital, que comprou máquina zero, que comprou veículo zero, que comprou imóvel, que foi lá e colocou a operação, não foi para frente. Então. Pouquíssimos casos deram certo. Pouquíssimos casos. Eu tô falando de indústria, tá? Certo. Aquilo que o cara demanda capital para fazer o investimento ali não deu certo. Então, o crescimento orgânico, acho que a sua dica é maravilhosa. Acreditar na marca, fazer isso. A gente tá caminhando pro final, mas me surgiu 2 perguntas que eu vou ter que fazer aqui. À vontade. Eu sou dono de uma marca, vendi a minha empresa com marca e tudo, eu transfiro para outra pessoa? Pode transferir, claro. É transferível, É transferível. esse direito que eu tenho, essa propriedade? É transferir. Burocraticamente é muito difícil? Não, é um procedimento no INPI chamado anotação de cessão. Anotação de titularidade por cessão. A cessão pode ser onerosa ou não. Sim. Então, nós temos que fazer um procedimento administrativo no INPI para fazer essa alteração. Mas é possível, sim, você muda de titularidade. Lembrando, é um ativo, é uma propriedade transferível. Que eu posso vender. Vender, E licenciar. agora eu posso passar de pessoa... Se você no começo falou para nós que poderia ter sido registrado na pessoa física. Sim. De física para jurídica? Pode. Jurídica para física? Pode. E a mesma coisa, o inverso, vice-versa? O inverso é verdadeiro. Via de mão dupla, pode fazer. Dá certo, então. Dá certo. Então, o empreendedor que está aí, muitas vezes vem aqui, nos procura, vai parar, mas o irmão vai continuar, quer avaliar, fazer valuation de marca, doutor. Vocês na Privativa fazem isso? Nós podemos, sim, fazer o valuation. Lógico que nós contamos com parceiros que são especializados em valuation, tanto de empresas, né? Você conhece alguns Sim. também, quanto de marcas. Porque precisa ter ali uma capacidade técnica diferente da capacidade de registro técnico-jurídica. Não, Sim. é outra É análise, outro uma viés, análise o viés é mercadológica. outro. Mas a gente consegue fazer essa ponte, essa assessoria para vocês terem isso aí. E depois procurar o SEAC, né? Para trazer isso para o balanço patrimonial. Sem dúvida. Isso Senão, aí porque às vezes a gente esquece disso. Sim. Teve um cliente nosso, um cliente antigo desde o começo, né? Foi, aliás, o primeiro cliente que eu captei. Eu tenho. O primeiro cliente meu está aqui É o primeiro cliente, um dos primeiros clientes que eu captei. O primeiríssimo mesmo foi o José Olimpo. Fica meu abraço aqui lá, da Maria Chiquinha. Foi o nosso primeiro... Tá de prédio novo, é Maria Chiquinha? Salgados? Salgados. Prédio maravilhoso, hein? Maravilhoso. Por sinal, lugar aqui na avenida... Ele foi o primeiro. Bati lá, José Olimpo, isso aqui, pastinha debaixo do braço. Que legal. Ficou muito bonita a casa nova deles lá. Parabéns para eles. E ele, um outro cliente, que foi entre os primeiros nossos também, ele acumulou, nesses últimos 10 anos, um ativo de propriedade industrial em marcas muito grande. E ele fez um valuation recentemente, ficou assustado positivamente com o valor que ele tinha em mãos. E não estava no balanço patrimonial, ele lançou no patrimônio, né? Muitas marcas de eventos, principalmente. Utiliza todas, até o Brasil afora. Então é isso. É cuidar e dar atenção. A gente tem que valorizar aquilo que é nosso, né? Cuidar do patrimônio. Que legal. A velha lição de sempre dos nossos pais, dos nossos avós, né? Cuidar do patrimônio, que é difícil para conquistar. Não é fácil. E fácil para perder. Não é verdade. Ganhar Pessoal, é difícil. Tá feito as perguntas que eu queria fazer pro Dr. Pedro. Pode ser na pessoa física, pode ser na PJ, pode transferir marca. A Privativa tem capacidade de fazer o valuation da marca para vocês aí. Tá no mercado. Nós precisamos encerrar aqui nosso SEAC Pod, que tem muito pod no registro de marcas e patentes. Ficaram ainda muitas perguntas a serem feitas, perguntas que surgem na situação de cada empreendedor. Se eu trouxer todas para cá, a gente vai ficar aqui horas e horas, dias e dias conversando, de tantos casos que a gente tem. Dr. Pedro, deixa seu recado, deixa seu endereço, deixa sua rede social aí, fala pra galera onde que o pessoal encontra a Privativa. Sigam a Privativa no Instagram, né? Nós temos uma atuação bacana lá, com muitas dicas, com muito aconselhamento, né? E aproveitar que é gratuito. Sim. Ó, que legal, já é uma... Tá lá. E ali sempre alguém da nossa equipe apresentando um tema novo, né? Agradecer também toda a nossa equipe. Quero deixar um abraço aqui para a doutora Isabela, para a doutora Lara, para a doutora Juliana. E estamos aí com muitas pessoas de bom entendimento na matéria, pessoas competentes para ajudarmos, né, com o cuidado de algo que é tão valioso. Eu tenho muito, e isso vem da advocacia, mas também vem
de princípio de vida mesmo. A gente tem que cuidar do que é nosso, certo? Sem dúvida. Mas a gente tem que cuidar com muito mais carinho daquilo que é do outro e que nos foi confiado. Nossa, aí é a chave da casa dos outros. Porque eu tô guardando, igual eu falei, eu não tô guardando só uma marca, eu tô guardando história, dinheiro, trabalho, noites perdidas. Coisas muito importantes para famílias, para pessoas. Então, assim, a Privativa tem muito essa responsabilidade. Então, que legal você comentar isso. Eu gosto de trazer isso para falar, venha com tranquilidade. Se quiser nos conhecer, vocês vão ter boas experiências, porque nós vamos tratar com muito cuidado e atenção, porque é assunto sério. Né? Então, a Privativa é a marca que as marcas precisam. Parabéns, né? Parabéns para a Privativa. Fico muito feliz. Pessoal, realmente nosso tempo está estourado aqui, a gente tem que encerrar. Eu gosto de encerrar o PapoCast aqui, o nosso SEAC Pod, nosso podcast, sempre com uma frase de força. E tem uma que o Dr. Pedro me falou faz muitos anos, eu não esqueci. E essa, depois que ele falou, cada vez que ele fala, eu viajo. Quando eu participo de algumas atividades, eu sempre lembro que é que menino que não anda, não vende picolé. Exatamente. Foi você a primeira pessoa que me disse, pelo menos que eu tenha gravado, é uma coisa que já tem há anos, sim, mas menino que não anda, não vende picolé. A gente anda muito, a gente anda aqui dentro de Franca, a gente anda dentro da empresa, a gente anda onde a gente está, a gente não fica parado. Então, agradecer o Dr. Pedro Lemos, agradecer a Privativa, a equipe, por ter enriquecido aqui demais o nosso SEAC Pod, com tanto de pod que tem na Marcas e Patentes. Muito obrigado, doutor. E eu que agradeço, Vanina. É sempre um gosto que nossa parceria seja sempre alargada, contínua, crescente, né? E a amizade, então, cada vez mais sólida, se Deus quiser. Graças a Deus. Obrigado, pessoal. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.